A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro. Chegamos ao final do ano. Amanhã estaremos rompendo o ano, não é? Muitos de vocês, como nós aqui em nossas igrejas, para agradecer a Deus e suplicar a Ele por um novo ano de 2024 abençoado na sua presença. Hoje nós estaremos lendo, continuando, não é, dando término ao capítulo 32 de Jeremias, a partir do versículo 26 até o 44. Assim que se você tem a Bíblia, não é, que pode abrir juntamente conosco, e se não, vai ficar ouvindo, não é, a palavra de Deus e depois, quem sabe, voltar lá para poder ouvir novamente, fazer as suas anotações. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que são obreiros, professores de escola dominical, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Amém? Nós perguntaríamos hoje: existe algo difícil para Deus? Depende de que Deus você está falando. O nosso Deus, graças a Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas vamos ver o que diz o capítulo 32. Nesta continuação, nós vamos lembrar do sábado passado, quando Jeremias termina no versículo 25, perguntando a Deus: Senhor, o povo de Nabucodonosor, os babilônios estão ao nosso redor e tu me estás pedindo para poder comprar, redimir uma terra. Por quê? E a continuação desse versículo, não é? No capítulo 32, versículo 26, nos diz assim, a resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Em outras palavras, existe alguma coisa difícil para mim, Jeremias? Porque eu sou o Deus de toda a carne. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre os cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. E, meus queridos e amados irmãos, esta é uma verdade que não pode ser deixada de ser contestada. Quando nós olhamos e vamos e visitamos a Jerusalém, existe um parque de escavação arqueológica ali em Jerusalém, no estacionamento chamado Givate, que mostra exatamente, as escavações mostram até mesmo a madeira do tempo do ano 586, no tempo de Nabucodonosor, que foram usadas para queimar a cidade de Jerusalém. Portanto, a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. Versículo 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, ele e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Portanto, Deus, quando mostra e diz para aquele povo, através da boca de Jeremias, falando sobre tudo o que eles fizeram, Deus não estava simplesmente colocando a culpa no povo ou no
profeta, ou no sacerdote, ou no rei. Ele inclui toda a liderança, todo o povo. Todos eles caíram no mesmo problema. Todos eles irritaram a presença e a santidade de Deus ao trazer todas essas abominações para Israel, para Jerusalém. Versículo 33 nos diz: e viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver esta rejeição de Israel, do povo de Deus, de Jerusalém, de Judá. Não somente o povo rejeitou a pessoa de Deus, o povo rejeitou aos ensinamentos de Deus. Eles rejeitaram a direção de Deus para as suas vidas. Eles rejeitaram os seus mandamentos. E quando o homem rejeita a Deus, aos seus ensinos, à sua direção, aos seus mandamentos, à sua palavra, não é? A sua direção para a vida do homem, o que é que acontece, meus queridos e amados irmãos? Não houve outra coisa senão aquilo que Deus também descreve na sua palavra neste capítulo. Eles contaminaram-se. Não somente contaminaram a terra que Deus havia dado para o povo de Deus para poder morar, aquela terra que ele dizia para o povo: esta terra mana leite e mel, esta terra será o vosso sustento será desta terra. Entretanto, em todo alto, em todo outeiro, em todo debaixo de toda árvore verde, a Bíblia nos diz de que o povo contaminou a terra que Deus os deu. Não somente isso, os animais foram contaminados, porque os animais, ao invés de serem entregues ao Senhor como sacrifício, eram entregues e queimados aos ídolos, às divindades alheias daqueles vizinhos que moravam ao seu redor. O templo de Deus foi completamente contaminado pelas multidões de ídolos que foram colocados dentro daquele templo, meus queridos e amados irmãos, que se você lembrar no livro de 2 Crônica, 1 Reis, que Salomão ele edificou, e ali quando Deus veio na inauguração, desceu fogo do céu, aquele templo, aquele lugar de adoração que foi consagrado ao Senhor, a Bíblia diz que aquele povo contaminou o templo do Senhor. Mas não somente isso, contaminaram as suas famílias, contaminaram os seus filhos, entregando-o a outros deuses, aleluia, sacrificando os seus próprios filhos, contaminaram o sacerdócio, contaminaram o trono, ou seja, aquele trono de onde haveria, que Deus disse para Davi, haveria de vir que se assentaria sobre o trono, chamado Jesus, o Messias prometido. O trono foi contaminado por estes reis malignos que perderam o temor de Deus e simplesmente faziam aquilo que queriam, aquilo que estava na sua ganância, aquilo que estava na sua abominação, na sua concupiscência. Mas eles também contaminaram a sua identidade de povo de Deus. E por causa disso, a Bíblia nos fala: antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá, aleluia. Moloque era o deus, era a divindade de Canaã, dos amonitas, pelas quais o povo de Deus
abraçou a essas divindades, contaminando seus filhos, entregando-os a eles para serem sacrificados, sacrifício humano, aonde crianças, bebês, adolescentes não somente muitas vezes eram violados sexualmente, mas depois queimados vivos em cima daqueles ídolos feitos e colocados ali. Oh, irmãos, que tristeza, que destruição. E você pode dizer, haveria esperança ainda para um povo desse. Haveria solução para um povo desse. Mas olha o que a palavra nos diz. Versículo 36, por isso, agora sim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada e pela fome e pela pestilência. Nabucodonosor, seus exércitos haviam sitiado, haviam cercado Jerusalém e tudo. Era questão agora de semanas para eles entrarem e destruírem tudo. E a palavra de Deus está contendendo, falando através do seu servo Jeremias, versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Olha que linda promessa! E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, na qual vós dizeis, está deserta, sem homem, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos, ou seja, as escrituras, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso! Conforme ele disse na sua palavra, eu fiz a chaga e eu sararei. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, diante de tal quadro de apostasia, de pecado, de rejeição, a Bíblia nos diz que Deus ainda assim dá uma promessa a este povo. 6, pelo menos, que nós podemos ver aqui neste capítulo. A primeira, do regresso do povo do cativeiro. Segundo, de habitarem de volta no seu país. O cativeiro não é para eles estarem eternamente perdidos e jamais voltarem, não. Deus havia designado 70 anos e eles voltariam. Regressariam do cativeiro, habitariam de volta no seu país. Deus, ele promete deles continuarem sendo o seu povo. Aleluia! E Deus ainda promete de que ele seria o seu Deus, apesar de toda aquela rejeição, apesar de toda aquela contaminação, apesar de toda aquela apostasia. Deus estava dizendo, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aleluia! Mas também, em quinto lugar, de uma
unidade desta nação para temer ao Senhor. Quando Deus ele disse que ele congregaria, que eles seriam o seu povo, que eles dariam um mesmo coração, um mesmo caminho, ou seja, eles estariam em uma unidade para servir ao Senhor, não está aqui de maneira alguma dizendo que Deus usaria ou que faria eles servirem a ele contra a sua própria vontade, ou porque Deus estava determinando e tinha... Não, meus queridos e amados irmãos, porque nós servimos a Deus por causa de um livre arbítrio que nós temos e nós decidimos servir a Deus. Entretanto, havia uma promessa aqui, não somente uma promessa de regresso depois de 70 anos, mas uma promessa futura, que haveria de vir nos tempos que nós conhecemos como o tempo do milênio para este povo, aonde a nação de Israel voltaria e adoraria e seriam um só coração, um só povo. Isso não está acontecendo hoje, irmã Vânia. Israel não é o povo de Deus? Israel é o povo de Deus. Entretanto, esta nação ficou debaixo de um castigo pela sua rejeição a Jesus, o seu Messias. Eles foram colocados à parte e por causa disso não quer dizer que Deus não cuida e Deus não está velando, mas Deus não trabalha com este povo agora. Por quê? Porque este é o tempo da graça, aonde a igreja de Jesus está aqui. Entretanto, este povo haverá novamente de voltar a ser este povo, ser guiado, ser colocado, ser e trabalhar e evangelizar e falar para que os tempos do milênio possam acontecer e todas essas coisas, todas essas bênçãos, todo esse bem que Deus prometeu a eles pudesse voltar e regressar a este povo de Israel. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, hoje nós somos igreja de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque, como igreja, o Senhor Jesus, Ele salvou a minha vida. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E Ele me prometeu, aleluia, e Ele te prometeu de que Ele estaria conosco até os fins dos séculos, aleluia. Esta é a grande promessa do nosso Deus e aguardamos a sua vinda para vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Mas, enquanto Ele não vem, enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos o toque da trombeta de Deus, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que nós nem cruzemos o ano de 2024, aleluia. Nós podemos responder muito claramente a pergunta que nós fizemos no princípio. Existe algo difícil para o nosso Deus? De maneira alguma. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente, que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Aleluia. Portanto, se alegre que você é igreja de Jesus, que você é salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Que você carrega com você, tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que é o penhor que Ele nos deu, aleluia. Fomos selados pelo seu Espírito para que no dia do arrebatamento, oh, aleluia, quando a trombeta tocar, nós possamos subir como a igreja de Jesus e encontrar-nos com o Senhor Jesus nos ares, aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, um feliz ano novo para você e toda a sua família. A nossa oração aqui dos nossos estúdios, do Simple Pentecostal, da minha pessoa, da professora Manuela Barros, do seu esposo também, que faz parte da nossa equipe, o evangelista Cícero Guimarães. Nós estamos alegres e contentes de que você possa fazer parte, juntamente conosco, deste devocional. Assim que desejamos a você um ano de entradas
poderosas, felizes, abençoadas e que neste novo ano nós possamos estar juntos aqui mais uma vez para ler a palavra, estudar a palavra, amar esta palavra, obedecer esta palavra e propagar esta palavra. Que Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.